hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a linguagem audiovisual. E aí é importante você saber alguns aspectos dela. Não, alguns não, todos, né, bebê? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre linguagem audiovisual e é importante você entender os aspectos dela, porque ajuda você na comunicação com a sua equipe na hora da gravação, agiliza o processo e também entender isso faz com que você consiga passar realmente a mensagem que você quer. Então, a linguagem audiovisual ela é formada por 3 aspectos, que é o verbal, o visual e o sonoro. E juntos, ela realmente compõe a mensagem específica que você quer passar. Então, vamos lá! Este é o plano geral. Ele tem uma proporção mais aberta em relação ao cenário. A sua função é mostrar o lugar, os objetos e os personagens da cena, familiarizando o ambiente para o público. Este é o plano inteiro, mostrando um pouco acima da cabeça dos personagens e um pouco abaixo dos pés. A função dele é mostrar o corpo todo e também diminuir um pouco da visão do ambiente. Este é o plano americano, que mostra do joelho à cabeça dos personagens. Ele tem esse nome pelo fato dos filmes de faroeste utilizarem muito para mostrar as cartucheiras do revólver que se encontrava na cintura dos personagens. Este é o plano médio, que mostra o personagem da cintura à cabeça. Ele tem a função de mostrar os gestos, as expressões faciais e os movimentos com clareza, principalmente as articulações com a mão. Este é o primeiro plano, que mostra do busto à cabeça dos personagens. Ele tem a função de mostrar a atitude, a intenção e as características desse ator, evidenciando melhor ele. Este é o plano close, que mostra o rosto do ombro à cabeça do personagem. A sua função é passar a carga dramática do ator. Este é o plano super close, que mostra o queixo à testa do personagem. Ele também tem a intenção de passar uma carga dramática, mas com mais detalhes e expressões faciais. Esse é o plano detalhe, que tem a função de mostrar uma parte do corpo do personagem ou objetos mais detalhados. E o último plano é o plano sequência, que independentemente do que o personagem faz e os objetos que aparecem em cena, a câmera continua acompanhando. E claro, se tiver algum erro de gravação, tem que começar tudo de novo. O próximo aspecto da linguagem audiovisual são os ângulos. Ele nada mais é do que a posição da câmera. Esse é o ângulo normal, que os olhos ficam no nível da câmera. Já esse é o plongé, que em francês significa mergulho. Ele tem a intenção de diminuir o personagem em relação à câmera. E esse é o contra-plongé, que em francês significa contra-mergulho. Ele tem a intenção de mostrar a superioridade do personagem em relação à câmera. Já o ponto de vista é a maneira que o espectador vê a imagem. Essa, por exemplo, é a câmera objetiva, onde não existe nenhum ponto de vista externo, ou seja, a câmera ela se encontra no tripé e estável. Já a câmera subjetiva mostra o ponto de vista pessoal de algum personagem. Isso acontece muito em filmes de terror, suspense e drama. As cenas é um conjunto de planos que está no mesmo ambiente. Já a sequência é um conjunto de planos que tem a mesma ação. Podem estar em diferentes lugares, mas a narrativa continua na mesma lógica. E as tomadas e takes é uma gravação contínua, desde que o diretor grita Ação! Até o diretor falar Corta! O traveling é onde a câmera se desloca numa plataforma de trilhos. A filmagem acompanha a ação dos personagens, utiliza também para apresentar o ambiente da cena. Steadicam permite manter a câmera estável independentemente do seu deslocamento. Equipamento acoplado ao corpo da câmera ou equipamento sem o suporte corporal. A câmera na mão, como o próprio nome diz, é onde a pessoa que filma utiliza a câmera na mão e não no tripé, e tem movimentos leves. Utilizada muito em filmes de ação e suspense. E por último, temos a movimentação de câmera. A panorâmica é aquela que a câmera se movimenta no seu próprio eixo, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Já o tilt, a câmera também gira no seu próprio eixo, porém de baixo para cima e de cima para baixo. E a última movimentação é o chicote, que é uma movimentação de transição, onde a cena começa em um ambiente e termina no outro. E aí, gostaram da movimentação chicote? Bom, esses são um dos aspectos da linguagem audiovisual.
E a linguagem audiovisual precisa ser entendida por você e a sua equipe. Se quiser saber mais sobre conteúdos audiovisuais, é só acompanhar os próximos vídeos.